paz do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos se inscrevam no canal e que curtam esse áudio. A palavra diz assim no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis ele relata a criação de todas as coisas, como Deus ele criou o homem, ele criou a natureza. Nós conhecemos bem, quem nunca leu, né? Na verdade, um pouquinho, um pedacinho, uma parte da história do livro de Gênesis. Só que esse verso de número 1, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele tem um detalhezinho ali bem importante, um detalhe muito interessante e que o Senhor ele pode falar aos nossos corações através disso. Esse verbo criar, ele na língua original, que é o hebraico, onde a Bíblia ela foi escrita no Antigo Testamento, esse verbo criar, ele é diferente de tudo. Durante a criação nós vemos que é muitas das vezes empregado o verbo formar, e formou o homem do barro. Também soprar é um outro verbo bem utilizado, mas o verbo criar, ele no hebraico ele é pronunciado como bará, e esse verbo bará ele traz a seguinte conotação, o seguinte sentido, significado: trazer à existência do nada, trazer à existência algo que não existe, que não teve ainda um princípio. E é bem diferente, porque quando nós vemos que Deus ele cria o homem do pó da terra, ela usa a expressão formou, e formou do pó da terra. Ela dá a conotação e o sentido de que foi formada a partir de alguma coisa, do barro. Mas quando Moisés, porque o escritor de Gênesis foi Moisés, provavelmente foi Moisés, né? É o que acredita a maior parte dos estudiosos, quando ele utiliza o verbo bará, que é trazer à existência do nada, e esse verbo é o verbo que eles chamam de o verbo divino, que só Deus ele pode fazer isso, só Deus ele pode trazer à existência aquilo que não existe. E Deus ele faz isso na sua criação, e ele faz isso ao longo da nossa vida, nas nossas dificuldades, nos momentos de adversidade. Deus ele faz vir à existência aquilo que não existe mais, ou se teve algum princípio, em algum momento acabou. E quando nós vemos alguns textos da Bíblia, por exemplo, quando Josué está ali tomando posse da terra prometida, e ele chega no momento em que ele tinha que tomar ali a parte central da terra de Canaã e dar aquela terra para os efraimitas, né, o pessoal da tribo de Efraim, o pessoal reclama, ele fala assim: olha, nós somos um povo muito, muito numeroso, e o pedaço de terra que nos caiu por sorte é pequeno demais para a gente se acomodar e a gente estabelecer aqui os limites da nossa tribo. Aí Josué vira para eles e fala assim: olha, então vocês podem fazer o seguinte, já que vocês são um povo tão grande, sobe ao bosque e ali corta, né, no bosque madeira, corta a árvore, ali na terra dos Perizeus e dos Refaíns, que fica nas montanhas, e fica para vocês aquilo ali, entendeu? Só que vocês vão ter um trabalho, uma trabalheira. E isso está lá em Josué 17, capítulo 17, verso 15. É interessante isso porque era impossível fazer isso. Primeiro que eles não tinham ferramentas suficientes para poder cortar uma floresta inteira no meio da montanha. E outra que eles tinham que vencer os inimigos que ali já estavam estabelecidos. Josué até no versículo ele fala sobre isso, que eram os Perizeus e os Refaíns, que eram povos fortes, um povo de guerra. Então era algo impossível. Agora é interessante que quando Josué ele fala assim, corta para ti na floresta, ele não usa a palavra cortar. O verbo cortar, ele é utilizado por Josué propositalmente o verbo bará, que é faça com que do nada venha a existência. E quando se utiliza esse verbo, Josué ele quer dizer o seguinte: olha, vai lá na floresta, vai lá nas montanhas, e Deus ele vai fazer do nada existir um local para você habitar. Foi basicamente isso que ele disse. E esse foi o recado. E Deus ele faz do nada. Ele faz com que a morte se transforme em vida, ele faz com que a destruição se transforme em restauração, ele faz com que todo um cenário desenhado, desfavorável, de adversidade, de impossibilidade, se transforme em bênção e vitória. No mar de impossibilidade, o Deus do impossível, ele anda por cima do mar de impossibilidade. Tanto é que o texto em Romanos, capítulo 4, verso 17, Paulo diz o seguinte, que Abraão ele creu naquele o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Abraão creu naquele que traz à existência aquilo que não existe. Ele chama as coisas que não são como se já fossem.
Hoje nós olhamos com o nosso olhar humano e quando falamos de restauração de casamento, Deus ele chama as coisas que não são como se já fosse. Para ele, a restauração já aconteceu. Para ele, a libertação do cônjuge já ocorreu. Para ele, a operação do milagre, a porta já foi aberta, o filho já foi liberto, a bênção já foi providenciada. Ele é o único que pode utilizar esse verbo bará, que é o verbo da criação. Quando Deus ele traz a existência do nada. Aquilo que não existe, ele faz com que aconteça. E ele faz assim também na nossa vida. Jesus ele andou ao longo dos seus 3 anos de ministério usando muito esse verbo bará. Chegaram a ele muitos leprosos, muitos paralíticos, cegos. Os leprosos às vezes em situação onde a lepra tinha consumido ali um braço inteiro da pessoa. A pessoa já não tinha mais braço, não tinha mais perna, não tinha mais orelha. E Jesus ali curava os leprosos e aparecia de novo. Aparecia braço, aparecia orelha, aparecia perna. E Jesus curou leproso no atacado e no varejo. E esse verbo, trazer a existência do nada, foi o que ele fez. Ele trouxe à existência a vida que já não havia mais em Lázaro. Ele trouxe à existência a orelha cortada daquele jovem ajudante do centurião. Ele trouxe à existência a cura para a mulher do fluxo de sangue. Ele trouxe à existência a bonança no meio de uma tempestade no mar da Galileia. 2 vezes, no meio de 2 tempestades. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor. Esse verbo, bará, é o verbo de Deus. Ele pode trazer à existência do nada aquilo que nós temos a Ele pedido. Então, quando nós olhamos o início do livro de Gênesis, e Deus ele tem que ali construir todas as coisas, ele começa a estabelecer pela sua palavra. Tudo que nós hoje vemos, ele criou o mundo visível e o mundo invisível. E as pessoas podem achar que Deus ele manipula o processo da vida humana. Deus ele não manipula. Ele não manipula o processo da vida humana. Porém, ele, como Criador e Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ele pode intervir e ele intervém a hora que ele quer. E o verbo bará é um verbo onde Deus ele intervém. Onde Deus ele faz existir aquilo que não existia mais, ou aquilo que nunca existiu. Quando Ezequias clama ao Senhor e pede a Deus mais anos de vida, porque havia uma sentença de morte sobre ele, Deus faz vir à existência uma nova história para Ezequias. Mais 15 anos de vida, que não existia mais. Havia ali uma sentença, havia ali algo determinado. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Foi a mensagem que o profeta Isaías entregou ao rei Ezequias. Mas quando ele clama a Deus, Deus ele intervém na história de Ezequias. E ele muda, ele traz à existência as coisas que não são como se fossem. E Deus ele tem o mesmo poder para realizar na minha, na sua e na nossa vida. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.